Tem o São Paulo recusando proposta da Europa. Para completar, Paul Pogba sendo oferecido para clubes brasileiros. Será que caberia no seu clube do coração? Últimas de mercado, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Reconheceu que o árbitro da partida entre São Paulo e Curitiba errou ao não marcar um pênalti em Caleri numa disputa contra o Queno, para desespero do torcedor são paulino, que se viu mais uma vez prejudicado. Oferecendo 1,5 milhão de euros, jogador que tem bons números no futebol europeu e que pode ser contratado nas próximas horas. Paul Pogba caberia no seu time do coração. Dá para contar que a ex-estrela do futebol francês tem sido sugerida para times brasileiros. E isso só acontece porque a fase dele na carreira é das piores. Pogba, que havia jogado 2 partidas na temporada 23-24, passou um longo período inativo também por conta de um doping pesado, até que ele volta para disputar 6 partidas pelo Mônaco. O Mônaco decidiu rescindir seu contrato com 1 ano de antecedência diante da péssima performance do atleta e de uma série de lesões. Ele inclusive está machucado nesse momento, tem uma lesão no músculo posterior da coxa e vai precisar de mais 8 semanas de recuperação. Sem mercado no futebol europeu, Pogba pediu para que seus representantes encontrassem opções em mercados alternativos. Até por isso, o Pogba tem sido oferecido para clubes do Brasil, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Nos tempos de Mônaco, seu salário era de R$ 1.900.000 por mês. No Brasil, até agora, não há nenhum clube brasileiro muito empolgado. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Pogba, com todo o talento que já mostrou há bastante tempo, mas com essas dificuldades físicas e problemas extracampo, ainda seria uma solução para o seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para responder ao tema, beleza? E o São Paulo recusou proposta da Europa. O Westerlo, da Bélgica, tentou a contratação do meio-atacante Pedro Ferreira, jogador de 19 anos de idade, formado na base do São Paulo e que tem jogado de vez em quando pela equipe principal. São 8 partidas no time de cima, na atual temporada, ainda sem gol e com uma assistência pelo Sub-20, 15 jogos, 2 gols e 5 assistências. São Paulo decidiu recusar a proposta do Westerlo por considerar cifras extremamente baixas, os números ainda não foram divulgados. São Paulo precisa de dinheiro, está de olho em alguma grande venda, mas entendia que se vendesse o Pedro Ferreira por tais números, faria um dos piores negócios dos últimos tempos. E olha que o São Paulo tem vendido um monte de jogador a baixíssimo custo. Chama atenção também a dificuldade do tricolor em vender atletas. Existe a necessidade de pelo menos uma grande venda. E Marcos Antônio e Bobadilla, que pareciam ser as bolas da vez, não foram nem sequer cobiçadas por clubes da Europa nessa janela de transferências. Diante disso, dá para imaginar uma temporada de números extremamente negativos do ponto de vista financeiro, a menos que o São Paulo consiga valorizar algum atleta daqui até dezembro e fazer essa venda antes da virada da temporada. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: qual hoje é o jogador mais valioso do elenco, aquele que pode render uma grande venda? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? O Breno Oliveira: o São Paulo pode tentar uma salve do Grêmio? Eu respondi essa, né? O João Elton: boa noite, Nicola. O São Paulo acertou demais em Domingos Duarte. Concordo, é o que mais eu elogiava, né? Esses 3 jogos ele jogou demais. É líder dentro de campo. Itapicuru, na Bahia. Vamos tentar fazer uma retrospectiva do que eu achava dos reforços do São Paulo. O Buta eu achava um absurdo. O Newton eu reclamei pra caramba, mas eu tenho gostado do Newton. 18 milhões de reais eu achei caro, ainda mais para um clube que tem uma enorme dificuldade financeira, mas está jogando bem. O Domingos Duarte é o melhor dos reforços e essa era uma coisa que eu já tinha essa expectativa. Ele era líder do time que teve a 3ª defesa menos vazada do Campeonato Espanhol. O Vitor Sá me decepcionou. Eu achei que ele poderia ser mais útil. Até ouvi uma entrevista de um brasileiro que trabalha na comissão técnica do Zenit, falando as mil maravilhas do Vitor Sá, cara de muita entrega, recomposição, que ajuda bastante, que é bom atacante, até agora não conseguiu virar. Classificado para as quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo tem interesse em Alanzinho. Esse nome vive sendo especulado no São Paulo. E nas últimas horas, mais uma vez, nas redes sociais, colocaram ele como alguém próximo do tricolor. O que eu fiz antes de gravar esse vídeo? Conversei com um dirigente importante do departamento de futebol do São Paulo. Abre aspas para a fonte: não é um nome que está na nossa pauta. Jogador livre, 26 anos de idade,
4 temporadas no Moreirense, último ano de 34 jogos, 5 gols e 5 assistências. Mas o São Paulo entende que ele acrescentaria pouco. E toda essa especulação não passa de uma cortina de fumaça. Você sabe se plantada por gente do staff dele ou por jornalistas que querem ganhar clique. O São Paulo assegura que o Alanzinho não faz parte dos planos. Tricolor que não descarta contratar mais jogadores, mas que nesse momento está focado nas Copas. A classificação contra o Bolívar foi fundamental. São Paulo, que já havia sido eliminado da Copa do Brasil, não poderia ficar de fora também da Sul-Americana. E venceu na noite dessa terça-feira, com o Morumbi diante de 42 mil pessoas, o Bolívar por 3-1. Classificação que assegura 3 milhões e 700 mil reais e dá direito ao São Paulo de enfrentar o Boca Juniors, partidas nos dias 8 e 17 de setembro, com decisão no Morumbis. Luciano abriu o placar, o Bolívar empatou, o Caleri de pênalti fez 2-1 e o Sabino, já no finalzinho, marcou de cabeça o 3-1. São Paulo voltou a vencer depois de 6 jogos ou quase 3 meses. A última vitória havia sido em 26 de maio contra o Boston River. O que você pensa sobre Alanzinho, classificação do São Paulo e o confronto contra o Boca Juniors? Estou curioso para saber a sua opinião. Boa noite, Nicola. Será que o São Paulo vai contratar mais nenhum reforço nessa janela? O time ainda está precisando de um 10 e não tem um camisa 9 reserva do Caleri. 9 do Caleri você tem alguns, né? Você tem o Rian Francisco, você tem o André Silva, tem o Gustavo Santana. Em relação ao 10, de fato, é uma ausência. Chegaram a especular mais uma vez que Alan Guimarães, o Alanzinho, pudesse ser contratado. Eu mandei mensagem para uma fonte do Departamento de Futebol do São Paulo e a pessoa cravou que não tem absolutamente nada. Isso foi uma informação que uma conta chamada Radar da Bola publicou. Não sei se talvez eu não dê muita sorte, mas tudo que sai por lá acaba não se confirmando. E não é se confirmar, né? Porque assim, por exemplo, hoje eu contei que o Cebolinha interessa ao Krasnodar. Se vai se confirmar ou não é outra coisa, mas o importante é saber se de fato o Krasnodar entrou em contato. E eu fiz algumas ligações antes de publicar, enfim, deixa pra lá. O Antônio Carlos Martins mandando boa noite para você também. Nicola, quais as novas do meu tricolor paulista? Pergunta do o Efron Santana. O Efron é bonito também. O Alexandre Souza, aqui é São Paulo, maior do Brasil e América. Nicola, time que mais dá audiência no seu canal. Cara, eu achei o jogo do São Paulo ontem bom. São Paulo não vencia 6 partidas, agora precisa ganhar da Chapecoense. O jogo é fora de casa, sei das dificuldades, mas, cara, é o lanterna, o time já rebaixado. Se o São Paulo não vencer da Chape, aí sim a briga vai ser só contra o rebaixamento. Cadê o aporte de 140 milhões no cofre do São Paulo, diretamente da empresa? Calma, é assim, Severino. São Paulo já aceitou a proposta da Ticketmaster, a oferta é de 250 milhões de reais, num contrato de 5 anos. E o São Paulo tem um acordo com a Ticketmaster para antecipar 140 milhões. São 110 milhões do programa de sócio-torcedor e de bilheteria e outros 30 milhões do aluguel de um camarote. Mas antes há a necessidade da aprovação desse contrato no Conselho Deliberativo e existiam dentro do Conselho pessoas dizendo que ele não seria aprovado. O José Neto, alguma verdade de que o São Paulo abriu conversas com o Alanzinho? Cara, um pouquinho antes da live começar, eu vi uma manchete, mas eu nem tive a oportunidade de ler. Deixa eu ver o que foi publicado. E aí eu já tento contar para vocês, ou tento já ir atrás, tá bom? Vasco avalia recurso na justiça para liberar empréstimo. 90 milhões por Carlos Vinícius. Segundo o Diário Olé, o atacante pede 3 anos de contrato com o Grêmio e 2 milhões e 100 mil mensais. Com bônus, o salário poderia chegar a 2,5. Caramba, ficou caro, né? A verdade é que o Grêmio mandou mal de não ter renovado o contrato antes. Quer ver o que foi publicado sobre Alanzinho? O Alanzinho é um meia, vocês vão lembrar dele. Revelado no Palmeiras, que saiu de graça do Palmeiras, até viveu alguns momentos lá no futebol português e saiu livre lá, né, Moreirense. E tentam há bastante tempo empurrá-lo. Enfim, o São Paulo sonda um jogador que não tem no elenco, destro, criativo e ofensivo, camisa 10 Alanzinho, ex-Palmeiras e que estava em Portugal. Diante da falta de possibilidade de dinheiro, uma boa lembrança. Quem escreveu foi o Daniel Perrone. O São Paulo deveria ao menos ter Radar da Bola. Potencial Radar da Bola, a fonte. O São Paulo abriu negociações com Alan Guimarães, um meia de 26 anos que atuou pelo Moreirense de Portugal e está livre no mercado. As conversas já foram iniciadas. Não, detesto falar mal dos outros, ficar desmentindo notícia dos outros, mas, cara, não tenho dado sorte com as notícias do Radar da Bola. Mas, de qualquer forma, eu estou printando a mensagem dele aqui, ó.
dessa conta e vou repassar para uma fonte lá no São Paulo. Quer ver, ó? Boa noite. Imagino que esteja na correria para o jogo. Coisa rápida. Essa informação é verdadeira? Mandei aqui o print, tá? Assim que tiver alguma resposta, também já conto para vocês. Arbitragem. Sabe quem me surpreendeu e até o momento tá queimando minha língua? O tal do Domingos Duarte também. E não é que o cara é até bonzinho, rapaz, ele é bom zagueiro, sim. Ele não tem velocidade, eu tinha dito isso, né? Eu fui o primeiro a falar que o Domingos Duarte interessava ao São Paulo. Depois eu fui estudar um pouquinho sobre ele, e o que me falaram é que é muito bom no jogo aéreo, tem se mostrado. Cara de muita imposição física, muito forte, mas tem pouca velocidade. Se ele não precisar correr atrás do atacante adversário, vai dar coisa boa. O Gustavo Lima, opa, Nicola, boa noite. Tem reforços no São Paulo? E se não ganhar da Chape, o Dorival cai? Não cai não, Gustavo. E não cai por uma questão financeira. Hoje o São Paulo tem uma multa de 10 milhões de reais a pagar para o Dorival em caso de demissão. E o São Paulo não tem condição financeira de fazer um investimento desse tamanho, tá? Então, diante desse cenário, o Dorival, mesmo com um tropeço contra a Chape, que seria um caos do ponto de vista do Campeonato Brasileiro, ele permanece, tá? Ontem a vitória importante, garantiu 3 milhões e 600 mil reais, passagem para a próxima fase e aquela coisa toda, tá? Deixa eu só avisar a galera que a gente tá ao vivo, bota últimas do mercado. A imprensa paulista que está reclamando que São Paulo trouxe reforço mediano, quando o Palmeiras gasta dinheiro com jogadores médios, reclamam também. William, eu tenho reclamado, cara, é assim, né? Eu sou fascinado por contratação, por reforços, por mercado, de transferência, assim como a grande parte do meu público também, né? Acho que por isso que vocês estão todo dia aqui com a gente é sempre falando de contratação, enfim. Mas, cara, eu tenho chegado à conclusão de que para gastar mal, para contratar por contratar, é melhor não contratar, cara. E aí eu tô falando do São Paulo, do Palmeiras, do Atlético, do Cruzeiro, do Flamengo, do Vasco, do Remo. Aí você contrata o cara. Vou citar alguns exemplos, vai. O Pedro Raul, ele foi comprado por 25 milhões, o reforço virou. Como o Corinthians não pagou esse valor, esse número pulou para 40 milhões, salário de 750 mil reais por mês, contrato de 5 anos. Aí o São Paulo vai e traz o Lucas Moura. Chega de graça, mas custa 1 milhão e 800 mil reais por mês. Não consegue jogar, uma lesão atrás da outra. Aí você pode, cara, tem jogador, contratação horrorosa em todos os times do Brasil. Então, para contratar por contratar, cara, talvez seja o caso de dar uma pensada, olhar bem para a base, para ver se não aparece nenhuma boa opção por lá, enfim. É mais ou menos o que eu tenho pensado recentemente, ultimamente, tá? Fala aí, rapaziada, boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias atualizadas, exclusivas e importantes do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do São Paulo. Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. Até o próximo vídeo. Fui.